Bom dia, meus amigos e minhas amigas, meus senhores, minhas senhoras, jovens. Mais uma vez eu retomo essa tribuna política, mas não partidária. Uma tribuna onde a gente fere os assuntos, coloca em relevo os temas que são mais caros para o Brasil. Eu hoje vou falar de um assunto que posso até não ser muito bem compreendido pelas pessoas, mas retorno à sede do futebol. O futebol no Brasil já foi, mas ainda tem muito apelo popular. É de uma forma não muito normal, porque o futebol nasceu a partir dos clubes, com a sua torcida local. Depois, com o advento do rádio e da televisão, foi massificado e virou praticamente um circo. A mídia especializada ou não em esporte faz um alarde muito grande sobre o futebol. A troco do quê? O que a cidadania ganha, a não ser aquelas brigas de torcidas insensatas? E a televisão ganha muito com a transmissão dos jogos, criando artificialmente torcidas que normalmente não existiriam. Essa é a realidade. Agora chegamos àquele ponto de que em 4 anos chegamos, com a graça de Deus, estando vivos, que é a Copa do Mundo de Futebol. Isso mostra que o futebol é um engodo não só para o Brasil, mas para o mundo. Vejam bem, nós vamos ter um mês, começou aí, nós temos um mês com o Brasil praticamente parado. O que ganhamos com isso? Só os copos sujos, os bares copos sujos aí que vendem bebidas alcoólicas e até mesmo outros venenos para a juventude. Meus amigos, a mídia no Brasil esse mês está completamente em função da Copa do Mundo de Futebol, como se isso fosse efetivamente um evento importante. Estamos parados, o Brasil está um mês parado. Esse paradeiro se tornará pior para nós do que a greve dos caminhoneiros. Muito pior, porque a perda é muito maior. São bilhões e bilhões de reais que perdemos esse mês de paradeiro. É porque o Brasil para assistir e depois para comemorar. Ninguém faz nada. O retorno ao trabalho é só turismo, porque o dia já foi gazetado. Então nós temos um mês parado. Um mês que o Brasil não produz, não ganha nada, não cria nada. Ora, nós estamos aí com 14 milhões de desempregados. Nós não poderíamos perder nem um segundo. Agora imagine um mês parado.
sem fazer nada, sem ganhar nada, sem criar nada. Isso é terrível. Mas nós ainda temos um incentivo até oficial para que o povo se entorpeça com essa ilusão desmedida de ver aquelas pessoas correndo atrás de uma bola como se fosse atrás da vida. Olha, é algo que eu sou a favor do futebol, mas que todos pratiquemos. Até do futebol espetáculo, lá uma vez ou outra, né? Como divertimento. Mas esse de engodar as massas, como se fosse um circo universal, isso é ruim para todo mundo e particularmente hoje em dia para o Brasil. Olha, nós fomos lançados num fosso, num abismo econômico e por conseguinte social, minha gente, muito grande. Muito grande. A desorganização na administração pública, na República como um todo, foi uma coisa muito grande. O prejuízo de bilhões e bilhões que tivemos com a desonestidade dos agentes públicos e agentes políticos que tomaram conta do Brasil nos últimos 2 governos que tivemos aí. Esse governo tão criticado que nós temos aqui do presidente Temer, quando assumiu, tentou fazer as reformas, mas foi impedido por todo tipo de ação, de calúnia, de difamação, de injúria, tudo lançaram contra o presidente Temer e seu grupo. Então, ficaram impedidos. Esse Congresso Nacional que está aí deveria ser punido de cabo a rabo, porque lutaram contra o Brasil, não foi contra o presidente Temer. Fizeram mal ao Brasil, que ao não fazer a reforma da Previdência, por exemplo, adiou-se um problema que tem que ser retornado o mais breve possível, sob pena de ficarmos aí sem caixa para pagar nada, para pagar funcionários, para pagar contratos, aposentados, pensionistas. Minha gente, nós estamos num momento, numa quadra difícil do Brasil. Essa situação nossa econômica, ela só será resolvida daqui a algumas décadas, vamos dizer, se o Brasil trabalhar duro e sério para resolver o problema. Agora, essa coisa de ficar um mês diante de uma televisão vendo Copa do Mundo, como se fosse a Copa da vida, mas não é. O sujeito que está desempregado, depois de um jogo, numa comemoração de futebol dessa, ele está muito mais deprimido, está mais endividado, tudo mais porque vai acompanhando o bloco dos futebolistas sem ter como bancar a situação, sem ter dinheiro, sem ter meios, nem para comer. Meus amigos, isso é muito triste. Isso é um engodo coletivo, é uma enganação coletiva. Olha, é triste. É triste a gente conviver com algo dessa natureza e não poder fazer nada. Não pode, porque o sujeito que tem trabalho, que tem emprego, não vai trabalhar e não sabe que ele está correndo o risco de amanhã ou depois estar perdendo o emprego também. Porque a concorrência é muito grande. São 14 milhões, eu repito, não me canso de repetir, 14 milhões de desempregados. 14 milhões de famílias. Isso aí você pode multiplicar 14 milhões por uns 4 ou 5 aí, que é a média de gente numa família que um pai sustenta, que um pai de família ou uma mãe de família sustenta. Essa é a realidade, meus amigos. Temos que fazer alguma coisa para colocar o Brasil num caminho sério mesmo, verdadeiro. Porque esse anarquismo aí é o que a classe dominante quer que aconteça.
porque eles se adonam muito mais das coisas, patrimonializam tudo. Isso é que eles querem. No Brasil, infelizmente, nós não temos elite. Elite, meus amigos, é o melhor de um povo em todos os segmentos, todos os aspectos. Nós não temos nada disso aqui no Brasil. No Brasil é que nós temos a classe dominante que concentra a renda, que domina a renda, que concentra o conhecimento, o ensino, da melhor qualidade. As escolas públicas que nós temos no Brasil é para a multidão dos anônimos, dos filhos dos anônimos, sem qualidade nenhuma, sem qualificação nenhuma para os professores. Eu repito aqui, como já falei em outras mídias, já os que podem pagar pela mercancia, pelo comércio, do ensino de qualidade, seus filhos vão para um colégio aclimatado, com alta tecnologia, computadores personalizados, individualizados para cada um, uma grade de ensino que faz inveja a país de primeiro mundo. Agora, você aí do outro lado, vá a uma escola pública e veja como funciona. Não é preciso eu lhe dizer que você pode até desconfiar da minha palavra. Mas não é preciso eu lhe dizer, vá a uma escola pública e veja como é que eles tratam as crianças. Do trabalhador anônimo, do trabalhador que faz a riqueza desse país. Sem o menor respeito, sem a menor consideração. Trata as crianças como fosse um bando de cordeiros. Ou até pior. Meus amigos, onde vamos parar? Continuaremos com a multidão de pessoas ignorantes, de pessoas sem formação, sem qualificação profissional, porque a concentração do ensino de qualidade é pior do que a concentração da riqueza, dos recursos. E vou lhe dizer mais. Enquanto no Brasil tivermos colégios particulares, a mercancia do ensino de qualidade, o Brasil não segue adiante no seu desenvolvimento, não segue, não seguirá. Por quê? Da educação depende tudo, do saber tudo depende. E da forma que estamos, os filhos dos anônimos trabalhadores não têm acesso ao ensino de qualidade. Então o governo teria que... Eu sou contra até essa história do governo tomar a frente das coisas, né? Mas no caso do ensino, da educação, o governo tem que estatizar todo o ensino brasileiro e colocar uma grade comum para todo mundo e uma fiscalização na qualidade de forma indiscutível. Porque a educação é tudo. Eu já falei aqui dos países asiáticos, dos tigres asiáticos, que eram até bem pouco tempo, muito menos que o Brasil, e hoje são mais desenvolvidos. Tem uma qualidade de ensino muito grande. Não vamos longe não, ali na Argentina. Eles tiveram cuidado e têm um cuidado com a sua educação. Então a Argentina é um país do seu povo muito bem alfabetizado, uma qualidade de vida que poderia ser até melhor, mas não é por causa dos caudilhos latino-americanos que chegam ao poder na Argentina e fazem as besteiras que fazem e que fizeram. Eles estão fazendo. Essa é a realidade. Mas a educação é a chave de tudo, é a luz. Depois de Deus, a educação é a luz do mundo. Nada supera. E nós estamos aqui tendo o futebol, que é uma futilidade,
sendo mais incentivada que a educação. O futebol é muito mais incentivado no Brasil que a educação. Ou você tem dúvida disso? Na Copa de 2014, vocês viram que foi feito dezenas de estados de bilhões e bilhões de reais e que roubaram também bilhões e bilhões de reais. Aí as cadeias, tem muitos deles aí que foram pegos com a mão na massa, roubando. Presidente da Câmara dos Deputados, deputados, dizem que até senadores, não sei. É o que está aí. Em quem confiar? Em quem confiar? De forma que eu abri esse espaço aqui hoje para falar do mal, que é a promoção do futebol feita da forma que é feita. É enganação, é palhaçada, é propaganda oca, levando os incautos, que é a maioria, que são a maioria, a se perderem durante um mês sem fazer nada, tomando bebida alcoólica, se drogando, dirigindo e colocando a vida de muitos em risco. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então eu protesto mais uma vez aqui contra esse tipo de coisa. E não é só o futebol não. Quando chega o carnaval, eles dizem que o carnaval é a festa melhor do mundo, mas não é. É a mais nefasta do mundo. E ainda temos aí no Nordeste brasileiro a tal festa de São João, que é uma enganação também de um mês de todo mundo praticamente parado. Lá nem sanfoneiro, nessa época, ganha muito dinheiro, porque eles pagam mal. Essa é a verdade. Agora, enquanto o cara tá de ressaca dormindo, o roçado dele tá. E o emprego dele estão correndo riscos. Meus amigos, eu sinto muito por tudo isso, mas o que é que eu, um cidadão, já com a idade um pouco avançada, posso fazer? A forma que eu achei de colaborar foi apelando aqui para o YouTube, nesse canal. Para expressar a minha indignação com tudo isso. Colocando em relevo, desculpe, esses assuntos tão fundamentais para o Brasil, que é o que eu coloco aqui. Aqui eu tenho dezenas de mídias falando deles. E não fala com demagogia. Aqui eu não trago fake nem news, porque aqui eu não trato de mentiras e nem de notícias. Aqui eu falo do fato social, do fato político, do fato jurídico, do fato econômico, de todos esses vieses de temas que são importantíssimos para o Brasil e que a classe dirigente brasileira leva isso de uma forma muito jocosa, muito perniciosa para todos nós. Veja bem que a coisa, para nós, se nós, o povo brasileiro, não tomarmos as rédeas dessa situação, nós estamos perdidos. Estamos perdidos porque aqui no Brasil o filho, é hereditário o poder aqui no Brasil. Muito embora chamamos o Brasil de República Federativa do Brasil, mas é hereditário. Agora, se o pai não teve nenhum escrúpulo, o filho muito menos. E agora nós vamos ter nessas eleições filhotismo, netismo e bisnetismo. Vão chegar para você com um pacotezinho, uma fotozinha bem elaborada, em laboratório, na informática,
te trazendo um pacote de veneno, chamando de sonho de valsa. É isso. Vão dizer, olha, esse netinho aqui é neto lá do fulano que foi governador, ele é bom, sendo que o avô dele foi pior do que todos. Então, minha gente, vamos ficar atentos. Eu não digo para você abominar o futebol, mas da forma que ele é colocado no Brasil, é abominável. É abominável. O futebol no Brasil é colocado de uma forma tão festiva como coloco, para anular o seu foco. O foco que você tem para resolver os seus problemas. Então, você pega uma bandeira aí de um clube qualquer, vai para um estádio de futebol, briga, bate, apanha. No outro dia você está focado em quê? É isso. O que é que uma torcida de futebol traz para o cidadão? Nada, 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 nada. A não ser a morte de vez em quando. Um braço quebrado, uma cabeça rachada. Por aí. Então o futebol tem que ser incentivado para as crianças praticarem, não olhar os outros praticando na televisão ou ouvindo no rádio. Aqui no Brasil tudo é investido, invertemos tudo. Infelizmente não há respeito das classes que estão mais acima na pirâmide com as que estão mais abaixo. Querem tirar mais e mais. Meus amigos, e o futebol é um desses instrumentos de engodo, de anulação da cidadania das pessoas. Preste atenção. Isso que eu estou falando não é besteira, não. Eu sinto muito aqui porque esse canal, a Tribuna Política, tem sido muito pouco visitada ultimamente. Então, mas eu espero que encontremos alguém que veja o que falamos e valorize o que falamos, porque é de valor para nós. Agora eu declaro aqui o meu inconformismo com esses 30 dias de Copa do Mundo, o Brasil parado. E depois todos nós teremos que pagar por esse paradeiro. Pela inação na produção, que é o que sustenta o homem. Não é a paixão. O que sustenta o homem é o trabalho, é a produção. É isso que sustenta o homem, as famílias, a vida, é o alimento. Da vida é o trabalho, porque alimenta as pessoas. Meus amigos, eu peço todas as desculpas, todas as vênias a quem gosta do futebol. Aqui, a minha crítica não é a você que gosta, a minha crítica aqui é efetivamente a engenharia da enganação que eles fazem usando o futebol. Muito obrigado.